Meu nome é Cleide Rodrigues, eu sou professora do Departamento de Geografia e nós temos uma equipe grande que vem se revisando, mas nós trabalhamos desde 92 com a questão da geomorfologia fluvial de áreas preservadas e de áreas urbanizadas, sempre para fazer essa comparação e justamente para tentar preencher uma lacuna que foi levantada aqui agora pelo Fábio de uma forma instigante, que nós não temos ainda um conhecimento pleno das funcionalidades e da própria dinâmica das planícies de inundação ou das planícies fluviais no meio tropical úmido. Então é uma carência que a gente tem de conhecimento na área de geomorfologia fluvial, né? Que é uma área de geociências ou de geografia física, que a gente não tem muitos profissionais no Brasil, então é bastante interessante perceber que muitas vezes a própria hidrologia caminha num sentido de maior desenvolvimento, às vezes, dentro de uma área que a gente considera que seria do nosso campo exercer, da nossa responsabilidade. Então, assim, é um grupo muito pequeno de pessoas que estudam a geomorfologia fluvial. Na verdade, eu participei da APA da Várzea do Rio Tietê, primeiro na condição de coordenadora da parte de recursos hídricos e geomorfologia fluvial, com uma equipe de 6 pessoas. E nós tivemos um revezamento na coordenação, esse projeto ele terminou em 2011, então eu queria me colocar aqui muito mais como uma pesquisadora em geomorfologia fluvial e de áreas urbanizadas, do que uma interlocutora ou uma representante de todo o processo que foi o processo do plano de manejo da APA da Várzea do Rio Tietê. Mesmo porque a gente tem aí por volta de mais de 60 pessoas que participaram desse plano, então eu gostaria de falar como é que o nosso conhecimento foi transmitido para o plano e ofereceu critérios, principalmente para a parte de zoneamento e algumas avaliações que a gente fez, avaliações de risco, de suscetibilidades. Então, como é que esse conhecimento acadêmico migrou para a parte aplicada do plano? Eu vou mais ou menos nessa direção. Então, antes de mais nada, eu queria mostrar que eu, na verdade, gostaria de pedir desculpas, antes de mais nada, pelo seguinte. Eu trouxe uma versão do meu PowerPoint que não corresponde à final. Então, eu vou ter que recolher alguns mapas que estão num outro arquivo, então vai ficar um pouco... Mas eu acho que vai dar para fazer bonitinho. Esse título já não é mais, porque eu achei que era um pouco hermético. Eu coloquei a geomorfologia nas avaliações que são necessárias dentro de processos de planejamento, como de ordenamento territorial e ambiental. Nós tivemos o grande desafio na APA da Várzea do Rio Tietê de tentar identificar se nós tínhamos ainda atributos ambientais a serem preservados. Então, elaboramos uma série de mapas dentro de uma metodologia que a gente chama de antropogeomorfologia, que nada mais é do que trabalhar com a geomorfologia, tal como muitos aqui devem conhecer. O próprio Fábio trouxe alguns elementos do trabalho que é um trabalho tradicional na geografia, que é de Aziz Absaber, né? E isso continua. A nossa escola tem essa tradição de trabalhar com a geomorfologia nas cidades. Então, o que a gente faz, quando a gente fala em antropogeomorfologia, na verdade, é uma reconstituição dessas paisagens originais, mas não só na sua configuração, mas também na sua funcionalidade pré-urbana. Então, essa é uma pesquisa que envolve, por exemplo, arquivologia, envolve a gente coletar, e isso nós fizemos durante décadas, acervos de fotografias aéreas, de mapas e de iconográficos, reunir alguns elementos, algumas variáveis que pudessem colaborar com essa reconstituição dessa paisagem, mas não num sentido de representação gráfica, é num sentido de rigor cartográfico. Então, aonde exatamente eu tinha o limite da planície de inundação, que é um compartimento da planície fluvial, né? Nós temos aí, para eventos excepcionais, os baixos terraços e os altos terraços, com uma morfologia original, que também são
apresenta a funcionalidade de abrigar eventos extremos também. E a gente faz toda uma pesquisa agora com sistemas fluviais para justamente reconhecer a que magnitude e frequência cada um desses compartimentos morfológicos está vinculado. É uma abordagem diferenciada da abordagem estatística, que vai em cima de registros diretos, muitas vezes dentro de uma série temporal de 50 a 40 anos, e a gente faz o uso da paleohidrologia, que é uma tendência. A gente tem um convênio aí, inclusive com o pessoal do Museu de História Natural de Madrid, que é um geólogo que vem desenvolvendo, junto com uma rede na Europa, essa abordagem, que chama-se paleohidrologia. Você, ao reconstituir cartograficamente esses compartimentos da planície fluvial, você consegue, por vinculação à geometria hidráulica, seções transversais dessas planícies e tudo mais, a gente consegue identificar e correlacionar essas seções transversais pretéritas a eventos extremos ou de magnitude e frequência que correspondem a esses compartimentos. Então, a gente tem dois pilares aí. Um, que é abraçar uma pesquisa de geomorfologia fluvial clássica, e o outro, que é tentar entender o que é que a atividade antrópica fez destas morfologias e de suas funcionalidades. Então, a gente trabalha tanto em São Paulo como no Vale do Ribeira, por exemplo. Aí eu vou contar para vocês uma coisa da participação de uma banca que uma vez eu fui, só para ilustrar essa questão da funcionalidade das, eu não diria várzeas, porque ela é um compartimento, eu diria das planícies fluviais com leitos móveis, né, e seus compartimentos. Uma vez a gente estava numa banca e um mestrando estava defendendo e apresentando seus dados estatísticos. Isso foi na Universidade Estadual de Maringá, que é um dos polos de geomorfologia fluvial do Brasil. E o garoto disse o seguinte: olha, eu não sei explicar, mas esse posto fluviométrico de jusante, quando a gente olha os eventos extremos, ele está dando uma anomalia aqui, porque ele diminui a magnitude dos eventos extremos. E eu dei uma bronca nele, você está deixando de ser geógrafo, o que está atrás desse ponto? Era uma grande planície de inundação. Então, a gente não tem ainda a informação exata, quantificada, do quanto, em termos de quantidade mesmo, ou de volume mesmo, que é passível de ser estocado temporariamente no evento extremo por essas planícies, no seu estado mais preservado. A gente não tem ainda noção. A gente pode ter dados valiosos registrados nessas séries temporais, mas não fizemos a leitura disso. Então, o que você acaba de fazer, Fábio, é extremamente importante, porque você foi para a realidade, digamos, do território e observou a posição, né, desse posto que você analisou os dados e está levantando uma hipótese que nos agradou imensamente. Então, assim, isso tudo porque a gente realmente não tem para o meio tropical úmido as referências dessas taxas de depuração ou mesmo da capacidade de atenuação dessas várzeas ou desses compartimentos de extremos fluviais. Então, eu gostaria de antes explicar um pouco essa metodologia para vocês entenderem o que vem na sequência em termos de mapa, né? A gente fala em antropogeomorfologia, porque ela cuida tanto da parte original, morfologia original, como na parte antropogênica. Isso não era muito bem visto, parecia um jargão, uma coisa verborrágica, mais do mesmo, com um outro vocabulário, e ficou provado que não, é uma ótica que vem colaborar mesmo com a geomorfologia, tendo em vista que a superfície, hoje em dia a gente fala antropogeomorfologia, já não assusta mais. Em 99, quando a gente propôs, muita gente levou susto. E hoje não, hoje a gente tem como uma referência temporal geológica o antropoceno e, inclusive, o Megalion, que a gente trabalha dentro do antropoceno, né? Que são subdivisões da escala geológica
Uma delas é vista pelos especialistas em cronoestratigrafia e outra parte é estudada por ambientalistas, ecologistas e o pessoal que estuda a geoquímica da atmosfera também, que subdivide, digamos assim, essas eras em termos de grau de interferência antrópica nos sistemas, sejam eles continentais, oceânicos ou a própria atmosfera. Então, hoje não assusta mais, todo mundo tem um respeito e um entendimento maior dessa ótica, né? Então, a gente tem aí uns 20 anos de testes e de avanço tanto na parte teórico-metodológica quanto de reconhecimento de áreas de estudo, e a maior parte delas ou na Amazônia, para pegar a parte preservada, ou no Vale do Ribeira, ou na Grande São Paulo. Para o geógrafo, eu sempre coloco essa quinta frase aí, que, na verdade, essa leitura, essa elaboração que a gente faz, esse tipo de pesquisa, com essa abordagem, ele tem diversas saídas, no sentido de que você pode aproveitar esse material para diversas leituras, ou em processo de planejamento, ordenamento territorial, ou mesmo para simplesmente reconhecer o grau de interferência antrópica que historicamente a gente fez. Então tem várias saídas, né? Um dos desafios dentro da APA da Várzea do Rio Tietê era identificar se a gente tem atributo, ou seja, se a gente ainda tem várzea dentro do perímetro que foi do decreto da década de 80. Então esse foi o desafio. A gente veio com um conceito muito bem trabalhado do que seria a várzea, e a várzea dentro da geomorfologia ela é um compartimento da planície fluvial. É aquele que topograficamente está articulado ao canal fluvial. Então ele tem uma variação topográfica, mas ela não passa da escala métrica. É algo muito bem articulado topograficamente com o canal. Então o primeiro desafio foi reconhecer o que é que da morfologia original a gente ainda tinha. Para isso, o que a gente faz? Vai com documentação histórica e faz uma fotointerpretação, ou pega mapas, enfim. E tudo isso é uma colcha de retalhos para poder elaborar, de fato, esses mapas. Depois desses mapas elaborados, a gente tem uma morfologia interna dentro da planície, que ela é toda compartimentada também, né? E a gente reconhece uma dinâmica do extravasamento das águas, quais serão os compartimentos que vão receber, em primeiro lugar, esse extravasamento, quais são os compartimentos onde a duração da inundação ela tem um tempo maior, né? Como, por exemplo, as backswamps, dentro da planície de inundação, dentro das várzeas, e assim por diante. A gente foi trabalhando com essas morfologias. Então, é muita produção cartográfica, isso a gente faz para áreas preservadas também, trabalho de campo, a gente faz coleta ou análise de processos hidromorfológicos, principalmente a parte sedimentar. A gente trabalha principalmente com esses sistemas geomorfológicos chamados de hidromorfológicos, como bacias hidrográficas, canais fluviais, planícies fluviais, e tem muita associação com a hidrologia. Que se por um lado, a gente estava conversando aqui antes, né, Lilian, sobre a interface dentro do próprio Estado, entre os diversos setores que não conversam, na academia a gente também tem isso, né? Estou aqui com o professor Ossini e a gente lamenta, porque muitas vezes a gente tem um trabalho tão fecundo de associar essas áreas do conhecimento com essas ênfases tão diferenciadas, tão promissoras, né? E no final das contas a gente não realiza isso dentro da academia, né? Então, é muito legal a gente ter isso. Bom, então a gente faz uma radicalização dessa análise morfológica e funcional da paisagem. Original, ou, se não é para chamar de original, porque pristino é difícil de achar, a gente diria pré-perturbação, ou pré-urbanização, no caso. A gente trabalha muito com geoindicadores de mudanças geomorfológicas, a gente trabalha com pesquisa histórica, como eu já falei, e as avaliações que são passíveis de serem realizadas, eu coloquei alguns exemplos aí, são de graus de interferência antrópica nesses sistemas,
os graus de singularidade, de remanescência, supressão, geodiversidade, integridade, vulnerabilidades, riscos. Tem a questão aqui da conectividade. Então, eu vou mostrar para vocês também que na aba da base do Rio Tietê, esses critérios foram utilizados. A gente só estabeleceu uma zona mais restritiva, onde a gente ainda tinha, com toda a segurança, remanescente de várzea, fragmentos de vegetação e, ao mesmo tempo, a questão de dimensão mínima e conectividade. Então, dentro do território da APA, nós fizemos uma subdivisão de 3 zonas e estabelecemos critérios mais restritivos apenas para uma delas. Depois eu vou mostrar o mapa para ficar mais fácil de entender. Bom, a gente também trabalha, esse material que é gerado, ele tem um potencial para avaliar serviços ambientais, a própria eficiência de alguns textos legais, sistemas de gestão, por exemplo, ambiental, ou a própria qualidade de alguns instrumentos legais e técnicos. E até chegar em agentes sociais, porque a gente recebeu passivos históricos e muitas vezes não consegue reconhecer, mas dá para reconhecer territorialmente, até o próprio Estado, digamos assim, sendo o transgressor das APPs ou daquelas áreas que deveriam ser protegidas e não foram ao longo da história. Então, existe tudo isso de potencial. Eu vou passar bem rápido por essa questão dos riscos, mas só para mostrar para vocês que a gente trabalha com essa reconstituição da morfologia. Alô? Agora acho que não está funcionando direito. Ah, sim, aqui atrás, né? Eu que errei. Eu estou só enquadrando aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar. Vocês vão olhar os mapas e vão perceber que uma parte do mapa, que são os verdes mais claros, corresponde a esse nível aqui, que é chamado nível da planície de inundação ou várzea. Mas a gente tem outros patamares aí. Tem o patamar dos primeiros, os terraços baixos ou dos terraços altos, que nessa pesquisa que a gente faz com sistemas preservados, a gente tenta achar qual é o intervalo de recorrência das inundações que ocupam esses diferentes patamares. E o que a gente percebe é que a nossa legislação fala tanto de várzea ou do leito maior, mas na verdade o leito maior também ocupa os baixos terraços. Isso é uma coisa que a gente já vem provando ao longo do tempo com as pesquisas que a gente vem fazendo. Então, as planícies fluviais meândricas, alguns serviços, bem na linha do que o Fábio estava colocando, então ela tem a função de amortecimento de vazões de pico, aí tem a ver com o trânsito da água, né? O tempo de residência na bacia e tudo mais, ela tem essa função. Nós fizemos uma avaliação só para esse serviço ambiental, a gente chegou em números muito interessantes. Um deles diz respeito à funcionalidade apenas da várzea ou apenas da planície de inundação, que corresponderia no Alto Tietê a 1.770 piscinões de porte médio daqueles que a gente tem construído aqui para resolver a questão do retardamento dessas vazões de pico. Isso a gente fez como? Fazendo um mapeamento dessas planícies de inundação, e pegando justamente essa topografia, essa variação topográfica média, que é de 1 a 2 metros, você viu ali no que você trouxe nos trechos, 719, 721, 722, 724. Então, você tem uma variação de montante para jusante, mas que não ultrapassa essa magnitude. Nós fizemos uma estimativa baixa, a gente fez para 1 metro. Então, com tudo mapeado do Alto Tietê, a gente estimou esse volume aí, que é um volume correspondente, um parâmetro simples, mas é interessante, porque dá magnitude e até dá um pouco da questão de custo. O custo de você suprimir uma planície de inundação, tendo em vista apenas essa funcionalidade, que é a funcionalidade do amortecimento. Amortecimento aqui é mais a questão de diminuição de velocidade, mas não é só isso. É o armazenamento temporário para a diminuição das vazões de pico. Fora toda a outra questão que, no caso da várzea do Alto Tietê, a gente tem um remanescente dessa planície
ele corresponde a apenas 10% daquilo que a gente teria originalmente. Então, assim, isso foi importantíssimo para a gente levantar, porque dá uma ideia de que a gente está com o plano de manejo da várzea, isso precisou ficar muito claro, porque é o grau de remanescência mesmo, é o último estoque com essa conectividade, com alguma morfologia ainda presente. Então, para dar ideia, que dentro do bioma Mata Atlântica, nesse compartimento que corresponde aqui à Bacia Sedimentar de São Paulo, a própria região metropolitana de São Paulo, que é uma região de tensão ecológica e de altíssima diversidade biológica originalmente, né, que a gente está diante do último fragmento aí, e com espécies nativas, inclusive de aves, como a gente identificou. Então, assim, foi importante trazer também deste mapeamento esse grau de remanescência do território da APA. Então, a várzea, ou a planície de inundação de planícies fluviais, né, tem todas essas funções aqui. Pode ser considerado como patrimônio paisagístico e cultural, né, no caso de São Paulo, principalmente. Tem um efeito interessante, que é um efeito de anulação, que a gente esteve em contato com um estudo que foi feito só para o Rio Amarelo. E esse pesquisador, ele queria entender o seguinte: será que lá na Foz, em termos de carga sedimentar, ao longo desse tempo histórico aí dos últimos 100 anos, a gente teve uma diminuição dessa carga suspensa em função da construção de vários reservatórios, que seriam áreas de aprisionamento? Então, da série de dados que eles tiveram, pré-reservatório e pós-reservatório, surpreendentemente, eles chegaram à conclusão de que eram dados lá na Foz. Imagina a bacia do Rio Amarelo, é enorme, né? Uma das maiores do mundo. Mas que lá na Foz você não tinha grandes diferenças desses sedimentos de suspensão que estavam chegando da fase pré-construção e pós-construção. Então, eles chegaram à conclusão de que as planícies fluviais originais exerciam de forma mais ou menos equivalente à função de todos os reservatórios que tinham sido construídos ao longo do tempo. Isso dá um pouco da medida dessa funcionalidade original, que a gente não tem muita ideia de qual seria, né? Isso é muito interessante também de conhecer. Então, hoje, essa área são os últimos estoques de terra sem uso urbano, são áreas livres, né? Podem ser áreas públicas, patrimônio público, reserva de valor, ou APPs, tudo isso. Bom, aqui só para mostrar que quando a gente fala várzea, a gente está falando desse compartimento apenas, né? Mas que uma planície fluvial, ela é composta por uma série de morfologias internas, por exemplo, as backswamps, que são essas zonas deprimidas, as crevasses, como esses depósitos aqui de rompimento de dique, os próprios diques marginais, onde a gente pode ter uma mata ciliar, pelo fato de ser uma área mais elevada em relação ao entorno e ter uma drenagem melhor, então ele vai ter um sistema pedológico também apropriado para isso, enfim. Então a gente está falando de um conteúdo material, a gente está falando de uma morfologia toda compartimentada, e a gente está falando de uma funcionalidade hidrológica muito rica e diversificada dentro dela. Isso seria a várzea, mas a gente ainda tem os terraços baixos e os terraços altos, que fazem parte da planície fluvial. Aqui eu já falei, a gente trabalha com áreas preservadas e áreas urbanizadas. Aqui é para mostrar um dos mapeamentos lá no Vale do Ribeira, entre Eldorado e Sete Barras, e os diversos estudos que estão diferentemente posicionados aqui na região da Grande São Paulo e na bacia do Alto Tietê também. Então, a gente faz essa reconstituição em diversas escalas, na escala regional, na escala de detalhe, dessas morfologias. Vocês estão vendo aqui no Pinheiros, né? Vou recolher alguns mapas para vocês verem. Por exemplo, se a gente olhar aqui, bairro de Pinheiros, Universidade de São Paulo, a gente vai identificar a retificação, o sistema Billings, de possibilidade de reversão que ainda existe, né? A retificação e
originalmente como seria. Esse aqui foi um estudo que a gente fez em escalas bem detalhadas, um para 25 mil, um para 5 mil, com material arquivístico da Fundação do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, que também estava escondido, a gente organizou e acabou desenvolvendo esse mapeamento. Aqui você tem os terraços altos, os terraços baixos, a planície de inundação, com toda a sua morfologia interna, inclusive do próprio cinturão meandro. Então, a gente faz comparações, por exemplo, de seção transversal do Rio Pinheiros, antiga com a atual. Eu não sei se dá para enxergar muito bem, mas tem a retificação aqui em cima, ó. Dá para ver? É só para a gente ver que a gente perde, a gente ganha em declividade, perde em extensão, né? Comprimento, uma série de parâmetros que a gente vem analisando. Para dizer o quanto mudou. Aqui com um pouquinho mais de detalhe, só para vocês identificarem. Vocês estão vendo, é um trabalho que dá continuidade ao trabalho de 1957 do Aziz Absaber, que fala do sítio urbano de São Paulo, né? Que é justamente essa carta que está aqui embaixo. Ela serviu de apoio para essa justaposição que a gente fez aqui. Então, vocês estão vendo aqui, olha, uma série de meandros abandonados. Eu não tive a curiosidade ainda, eu tenho, na verdade, para localizar onde está a fundação daquele viaduto aqui. Porque eu tenho uma impressão, como já tive aqui no caso e a gente escreveu sobre isso, daquele colapso do túnel de acesso da Estação Pinheiros, em função do que a gente achou aí de material extremamente heterogêneo e a concepção de túnel vertical. E aqui do lado, material com camadas subhorizontais que muito provavelmente ajudaram, né, com ressecamento e umidificação, ajudaram a criar tensões diferenciais ali, enfim, eu tenho essa suspeita muito forte. E aqui um fragmento das 12, 15 cartas que a gente fez para a APA da Vargem do Rio Tietê, 1 para 25 mil. Então aqui só para vocês verem, o que a gente tem de morfologia original. Então toda essa área aqui, mas não está dando muito para ver, vamos considerar uma coisa só, vai. Isso seria então o máximo de informação que a gente teve da morfologia original do próprio curso d'água, do cinturão meândrico. Isso seriam backswamps, esse verde claro seriam planícies de inundação, ou a várzea, e esse verde um pouquinho mais escuro seria um patamar, digamos, meio metro, 1 metro acima desse nível. Aqui nós teríamos terraços baixos e aqui terraços altos. Então tudo isso faz parte da planície fluvial. A concepção da APA é uma concepção de várzea, né? Que, na minha opinião, também isso tudo deve ser revisto. É um problema de terminologia, de conceito na legislação que é gravíssimo. E isso a gente já sabe desde a década de 70. Mas, enfim, eu acho que a ausência de especialistas nessa área que a gente atua faz com que a gente vá consolidando termos e conceitos imprecisos, e a legislação reflete um pouco isso, né? É só para mostrar que ficou de fora muito da morfologia e da funcionalidade dentro do próprio decreto. Por quê? Esse limite em preto é o limite do decreto da APA da Vargem do Rio Tietê. Eu não vou mostrar esse. Esse aqui só para mostrar esse trabalho de reconstituição que a gente faz. Por exemplo, no Parque Vila Lobos, a gente faz a reconstituição da forma e do conteúdo. A parte antropogênica, então a partir da década de 70, ele vem funcionando como um local preferencial para a disposição de rejeitos, principalmente para a construção do metrô, então desde a linha azul até hoje, em partes do parque que são um pouco... Então, na verdade, você tem uma sequência de eventos aí que a gente tinha aqui uma grande planície de inundação com a morfologia da backswamp e dos canais abandonados, que são os terrenos mais inadequados para a fundação. E esse material todo foi colocado perto de 4 metros, a gente tem aqui, né? Isso tudo a gente reconstituiu, um trabalho grande.
Aqui, por exemplo, a gente fez para uma mesma, o mesmo perfil, a gente... Ops! Isso aqui representa a pré-urbana, morfologia original, é um corte do Pinheiros, depois eu volto para o Tietê. E 1949 e 2012. Aqui já tem esse mesmo perfil, a gente está vendo aqui também, do canaizinhos. Isso diz respeito ao meandramento, né? Então esse perfil corta 3 vezes o canal. Depois aqui em 49, onde já tem a retificação, a gente consegue inclusive comparar a seção transversal de cada um. E aqui, o Parque Vila Lobos, a Cidade Universitária, a Raia Olímpica e a seção do atual Rio. Tudo isso para, no final das contas, olha aqui, a justaposição. Essa justaposição de seções transversais é muito difícil de ser feita. Depois que ela está feita, parece uma coisa banal. Mas é para ter ideia do grau de interferência direta nessas morfologias que nós, né, humanos, conseguimos fazer com as maravilhas da engenharia, né? Maravilhas nos 2 sentidos, bem Caetano Veloso mesmo, né? Bom, isso aqui já falei. Fizemos isso para o tamanho do ATI. Conseguimos identificar, por exemplo, em relação à bacia do Tietê, chega perto de 10% remanescente. Em relação à região metropolitana de São Paulo, chega a 20%, né? Aqui é a estimativa que a gente fez, de 1.772 reservatórios de detenção. Eu me confundi, não é a ABAT, não, é a região metropolitana. Aqui parece um dragão chinês, né? Uma festa, mas não é. Desculpem a figura, só para dar uma ideia de conjunto, do setor leste da APA da Várzea do Rio Tietê. Então aqui seria a Barragem da Penha, e aí a gente segue imaginando todo o resto para cá, até Salesópolis, tá? Então aqui já é o reservatório de Ponte Nova. O que isso representa muito rapidamente? São os remanescentes, que a gente vai percebendo que a contiguidade é mantida com esforço aqui, mas depois ela se amplia para cá. Então a gente tem uma possibilidade, né, de utilizar esse remanescente como atributo ambiental mesmo de várzea. Ela se dá de uma forma muito mais eficiente para cá do que para cá. Nos nossos relatórios, o que a gente chamou a atenção para a viabilidade de qualquer ação de efetivação do plano de manejo é a total dependência da qualidade de água. Então, muitos dos programas desenvolvidos, se a gente não tiver essa parte desenvolvida, põe a perder muito do que foi feito dentro do plano de manejo. Então, assim, a dependência de tratamento de água em todo esse setor, para a gente ter os serviços, não só aquele de amortecimento de sedimento, ou mesmo de depuração em termos de qualidade de água, mas os ecológicos, eles vão depender grandemente de uma melhora de qualidade de água. Bom, então nós fizemos várias correlações entre os mapas, fizemos uma classificação do uso da terra, por exemplo, em termos de interferência, e chegamos a mapas como esses daqui. Quer dizer, dentro daqueles remanescentes, muitas áreas já foram antropizadas. E a gente tem uma classificação dessa ação antrópica também em termos geomorfológicos. Isso dá para fazer em várias escalas. A gente foi até 1 para 25 mil. Né? Aqui é um exemplo de como a gente pode usar esses aspectos da morfologia original e antropogênica para pensar mesmo em riscos às enchentes ou inundações. E a gente fez aí uma simulação geográfica, cartográfica, para as áreas mais vulneráveis, que foi por meio desses cruzamentos. Tem mapas melhores, mas vamos lá. Essas cores, o que significam? São graus de intervenção antrópica. Então a gente pega os mapas de uso da terra,
e faz uma leitura, porque em geral eles trazem o uso funcional. Mas por meio do uso funcional, a gente faz uma leitura do que é aquela intervenção física. Então, se é uma urbanização com um nível de impermeabilização tendendo a 100%, 90% a 100%, ou se é... Então, a gente faz uma leitura mais física desse uso da terra para poder classificar fundações, verticalizações, e com isso a gente vai classificando esse urbano do ponto de vista de quanto ele desfigurou o atributo que a gente quer preservar. Se me permite? Claro. É uma informação que dialoga com isso que você está colocando. A CDHU, através de uma superintendência que está na minha diretoria, já vem realizando um trabalho na região metropolitana, que na verdade já fez na Baixada, está fazendo na região metropolitana de São Paulo, depois vai para outras regiões metropolitanas, em parceria com todos os municípios. Então é um mapeamento de todos os assentamentos irregulares, ocupações irregulares, e junto com as prefeituras. É um trabalho que a gente faz junto com a Implasa, é o nosso braço cartográfico e de informações. E estamos trabalhando também com o Sabesp, que aí tem um layer próprio para lançar as suas informações. E o seu trabalho seria muito interessante para dialogar, porque o que a gente está pretendendo é criar layers de informações para que você possa fazer um diagnóstico. Porque os municípios, nos planos habitacionais, a gente está precisando assim, melhorar a qualidade do diagnóstico para você adotar diretrizes em cada projeto adequado às condições que você tem. Condições geológicas, hidráulicas, enfim. Então, é uma notícia a todos, muita gente já conhece, alguns aqui até colaboram, já participam desse trabalho, mas toma liberdade, vamos entrar em contato, porque eu acho que contribuiria demais essa informação. A gente tem o auxílio inteirinho mapeado. O IPT também está nos alimentando com informações, mas na parte principalmente de enchentes, a morfologia mesmo, de como se comportam as bacias, porque essas ocupações, elas foram ocupando aquilo lá, as áreas que não deveriam ser protegidas. Então nós temos um processo social perverso, que aqueles que, enfim, nós estamos com um problema muito grande. O que fazer com essas situações? Então, é uma notícia. Delicadíssimo. E Delicadíssimo. gostaria, vamos tomar liberdade de agendar uma reunião, um contato, para que possamos integrar essas informações. É um sistema que vai ser público, né, ainda está sendo montado. O grande desafio é mas ele vai ficar franqueado, tá certo? As consultas, o Hélio também já está acompanhando, queremos a participação, a integração também desses trabalhos do Comitê do GT, para que crie-se uma base comum de informações. Sim, sim. Até às vezes informações contraditórias, entre as vezes que o Estado tem e que o município tem. Mas estabelecer um contraditório, depois a gente vai ver, bom, onde está o correto, enfim, é isso. Fazer uma decisão de investimento. Sim, sim. Mas fazer um trabalho muito importante. Na Baixada, já tem um consórcio, lá já está mais adiantado. E tem, inclusive, assim, desenvolvendo metodologias de procurar, por leitura de fotos aéreas, tecidos urbanos, inclusive identificar o tipo de ocupação, a complexidade da ocupação. Então, muito interessante. Mas essas informações de geomorfológicas são muito importantes. Cartografadas com precisão. Né? E são informações todas georreferenciadas. E importantes porque elas são referência para a aplicação de legislação. Sim. E aí, se você não tem, por exemplo, o que é rio? 30 metros. Mas o que é para valer? É o rio que existia, é a retificação. O que está valendo? Ou então, nascente. Mas aqui não tem mais água. Você está lá com um nicho de nascente bonitinho, só que seco por quê? Porque todo o resto foi desmatado, a nascente está lá embaixo. O que está valendo? É o nicho de nascente? Ou é onde ela está perene um pouco mais ajudante? Nós temos situações onde vai se, por exemplo, assim, bairros, já com toda a infraestrutura, vai buscar regularização, oficialmente é do outro município, que era um meandro, Sim. Ocupou, retificou. A referência era o rio. Mas, na verdade, a população, ela volta aqui, ela acha que o endereço aqui é tudo aqui, mas territorialmente é do outro município. Então, assim, com mangue é a mesma coisa. É muito complexo essa questão da regularização dos projetos nossos. Tem toda a razão. Obrigada. Eu agradeço o seu a parte. Me agradeceu a parte. Como nessa intervenção, aquilo que você está expondo aqui, que o Fábio também expôs no anterior, dá sinaliza, né, uma perspectiva muito interessante para a APA da Rosa Tietê, principalmente em certos trechos, né, que são de interesse aqui, até mesmo dentro do município de São Paulo,
da produção de serviços ecossistêmicos, da produção e da valoração Sim. desses serviços ecossistêmicos, que essa várzea é capaz de produzir. Perfeito. Então, ou seja, Alguns algo mais... que é entendido historicamente, né, o desenvolvimento do Estado de São Paulo foi sempre no sentido de tratorar as várzeas, certo? Como você mostrou lá no caso do Parque da Luz, eu estou jogando um depósito de lixo e em um momento lá que se dá um outro tipo de ocupação. Então, essa perspectiva de modificar esse viés histórico, tradicional, diria assim, colocando em holofotes, né, ou seja, colocando em destaque, né, essa possibilidade de se valorar, né, esses serviços ecossistêmicos desse espaço que ainda existe, de várzea. Né? Então, acho que esse é diria que é uma linha, é um caminho muito interessante. Mas perseguir. Ficou claro aqui nas apresentações, né, que tem esse potencial muito evidente enquanto instrumental de análise e de ação, e de diretrizes de ação. Agora, isso exige também modificar esse viés histórico, né? E, por exemplo, potencializar essa função, por exemplo, de depuração que existe dentro dessa várzea. Então, se eu tenho alguns instrumentos, como, por exemplo, de cotação de wetlands, não é um serviço tradicional. Agora, eu não vou fazer estação de tratamento de esgotos convencional. Eu vou fazer algum outro tipo de sistema, né, em que eu potencializo algo que já é natural. Né? Bom, São Paulo a gente tem, em relação à água, mudar os desafios às vezes são contraditórios. Do ponto de vista de abastecimento, a gente precisa cada vez mais. Do ponto de vista das inundações e enchentes, tem que sair rápido do sistema. Então, assim, é bastante complexo tudo, né? Agora, você tem razão. Acho que muitas vezes nós da área ambiental tivemos dificuldade para tentar achar indicadores que dessem uma medida da perda de funcionalidade. A gente ficou muito com área. Mas a perda da funcionalidade tem que relacionar com o custo. Porque, por exemplo, essa coisa dos piscinões, eu acho que dá para chegar em custo. E é uma funcionalidade, né? E, então, acho que a gente consegue visualizar um caminho para tentar sensibilizar quem não é da área. Em termos econômicos, se a gente chega nessa linguagem, é um pouco mais fácil de ser compreendido, né? Bem, aqui só para mostrar que o trecho ali do Pinheiros a gente fez também um para 10 mil. Aqui fica um pouco mais fácil de identificar esse emaranhado do cinturão meandrico, que na APA da Várzea do Rio Tietê a gente usou como referência daquela zona mais restritiva, né? E ainda assim sofremos críticas, quer dizer, nem é a planície original, onde estava ocupado a gente descartou, dentro do que estava desocupado a gente ainda privilegiou algumas funcionalidades. E quem não é do ramo acha que é ambientalista xiita, quer proteger de qualquer jeito. Então, assim, é importante a gente colocar o quanto já foi fatiado e o quão pouco sobrou de tudo que a gente tinha aí na região metropolitana. Né? Aqui é só para mostrar que a gente também identifica as tendências de inundação. Por exemplo, aqui é o Pinheiros. Isso aqui é registro da Defesa Civil, e que a gente percebe o quê? Que estão ao longo dos afluentes ou dentro das antigas planícies de inundação. Quer dizer, ainda são elas. A gente não tem uma área, a área diminuiu, mas a frequência dos eventos não diminuiu, e às vezes a cota é até superior, porque na maior parte dessas planícies, hoje em dia, o Pinheiros, ele tem só uma partezinha aqui perto do Burle Marx, perto de 1%, que é a morfologia original. O resto já não é mais. Então, não dá para falar em renaturalização, em restauro. Então, é toda uma linguagem que falaciosa. A gente pode trabalhar com qualidade de água,
pode trabalhar com reconfiguração paisagística, mas não temos condição de dar a funcionalidade de volta. A gente tem que ser bem realista nesse ponto, porque vem aí uma linguagem sedutora, mas que ela é falaciosa, não tem condição de fazer. Aqui é o Córrego da Moca, que a gente também estudou, só para mostrar as inundações, todas, perto de 98% dentro da antiga planície de inundação, ao longo das últimas 40 décadas. Não, ele muda de um lugar para o outro. Às vezes você cria um aterro perto da planície, uma backswamp, aí você potencializa a duração daquele evento, mas tudo dentro da planície. Aqui foi um TGI que a gente fez, acho que não dá para enxergar muito bem, mas eu vou falar bem rapidamente. Tem uma sombra aqui do mapeamento da morfologia original, não sei se dá para vocês enxergarem, o canal antigo e também alguns cordões imaginais e também alguns paleomeandros. Aqui só para mostrar que quando a gente desce na escala, a gente vai encontrar outra realidade. O que a gente encontrou aqui? Que as áreas mais suscetíveis, elas dependiam da sua proximidade aos grandes canais, mas não só. Elas dependiam, por exemplo, né, de uma morfologia antropogênica da edificação. Então, aqueles que tinham grana para aterrar sua própria casa, colocar a janela um pouco mais para cima, ou eles se sentem, eu não sou mais atingido. Não sou atingido dentro da casa, mas do ponto de vista da acessibilidade, que é atingido. Então, assim, isso começa a entrar. Então, no todo, você tem uma grande vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é maior quanto menor a altura do aterro, obviamente. E tem algumas configurações de retaguarda entre vertente e planície, que o pessoal fica numa piscina. Foi o que aconteceu no evento de 2010. Então, essa região foi feita quando foi o polder, foi executado o polder? Foi. Posteriormente o polder, aí melhorou muito, ele é totalmente dependente de bombeamento. Sim. Né? Porque, na verdade, você tem piscinões com gente morando dentro, na verdade, é isso. E aí você tem que bombear, você depende desse artifício da engenharia aí, que é fantástica, porque faz tudo. Né? Tudo que a gente precisar. É um custo permanente. Oi? Mas é um custo permanente. É um custo permanente. Infinito. Enfim. Aqui é para mostrar que a gente fez essa... Eu tive um aluno que morou durante um mês aqui no Pantanal para poder perguntar quais as áreas mais suscetíveis ou menos suscetíveis, e a gente chegou no nível de habitação. Então, um componente, uma variável proximidade sem dúvida, é um dos componentes importantes. A outra diz respeito a essa morfologia original que não sofreu aterro. E outros, por exemplo, um serviço de desassoreamento aqui que vulnerabilizou até 3, 4 quarteirões aqui para dentro. Então, são coisas assim de uma dinâmica extrema e que tem muito a ver com a própria construção e reconstrução da cidade, o metabolismo da cidade, o desassoreamento que foi feito ontem. Então, hoje, nessa inundação, nessa estação não aconteceu, mas no ano que vem pode acontecer de novo. E é difícil segurar o bicho nessa escala. Essa escala é mais complicada. Se a gente sobe um pouquinho, a gente entende que é toda uma área bastante vulnerável nesse sentido. Bem, era o que eu tinha para apresentar. Estou com todos os mapas, os 15, 20, sei lá, da morfologia original, da morfologia antropogênica. Se vocês quiserem ver, a gente mais para frente pode mostrar, tá bom? Acho que ocupei meu tempo.